Olá, muito boa noite para todo mundo. Cortando as quebradas do sertão, levando sempre na mão a bandeira da tradição boiadeira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV pede licença para se abancar nesta soleira e entrar na folia violeira. E anuncia, para começar a função, a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Tão certo quanto o nascimento do Sol no leste e o seu descambamento no oeste, é que durante a sua trajetória de um lado para o outro do céu, o tempo é perfeitamente suficiente para mudar completamente uma história. Pois o companheiro boiadeiro tem bem recordação de que, recentemente, o governo da Argentina tinha decretado a proibição parcial da exportação de carne bovina na tentativa de pôr um freio na inflação lá no seu terreiro. E, logicamente, que esse corte estava ajudando a aumentar substanciosamente os embarques do produto brasileiro para a China. Mas isso foi até o começo do mês passado, quando foram confirmados os 2 casos de falsa vaca louca no rebanho nacional e o Brasil foi obrigado a suspender as vendas para o gigante lá do Oriente Distante, por força de um acordo existente entre os 2 países, feito especialmente para ser usado em situações como este caso presente. Aí o mundo girou, o vento virou e quando foi na semana passada, as autoridades deste nosso vizinho de cerca aqui na América do Sul fizeram uma reunião com representantes do setor produtivo para avaliar a situação do abastecimento interno e da inflação da carne e resolveram que já dava para abrir mais uma fresta na porteira do mercado externo. A autorização para aumentar o volume exportado começou a valer na segunda-feira passada, agora dia 4 de outubro, mas obedecendo a 2 condições. A primeira é que os animais abatidos só podem ser vacas zeradas, descartadas da reprodução. E a segunda questão é que os embarques adicionais da carne produzida só podem ter um único país como destino, que vem a ser justamente a China, de quem a Argentina era o maior fornecedor do produto antes dessa decisão de limitar a exportação. Pois vai ser interessante ver o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Primeiramente porque, da gente, o governo chinês só aceitava animais abaixo de 30 meses e o caso é de saber se da Argentina eles vão querer vaca velha de descarte, né? A atitude do gigante asiático também vai ser importante para mostrar como é que está, de fato, a precisão e a situação do abastecimento do mercado chinês, que já é imenso e continua em forte crescimento. Mas esta ocasião também pode servir perfeitamente para mandar um recado lá para a China, fazendo a recordação de que aqui no Brasil tem carne de excelente qualidade, em grande quantidade e com garantia de sanidade. Se eles estiverem precisando mesmo, e se quiserem, é só parar de enrolar e retirar a proibição da exportação do nosso produto e a gente já pode começar a embarcar imediatamente. Respeitando a precisão de se fazer aqui na nossa cobertura noticiarista uma alternância entre assuntos da maior importância para o amigo pecuarista, a gente embica agora a prosa na diretora do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, com poucos negócios no mercado de reposição do estado paranaense, houve queda de 2,5% nas cotações de todas as categorias de machos anelorados na comparação mensal. A queda foi puxada principalmente pelo garrote, que teve uma redução de 5%. Por sua vez, o mercado do boi gordo seguiu na mesma direção e teve uma baixa de 3,2% em setembro no estado, em relação ao mês anterior. Com a queda maior no mercado do boi gordo, houve um recuo de 0,7% no poder de troca do pecuarista, considerando a média de todas as categorias de bovinos para reposição na comparação com agosto. A relação de troca com o boi magro registrou a maior queda, de 2,5% no período analisado. Atualmente é possível comprar 1,37 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Porém, em agosto essa relação era de 1,41. Sem uma definição do mercado do boi gordo e com as chuvas ainda irregulares, o mercado de reposição tende a permanecer lento em curto prazo. Sossegada, a gente aproveita para fazer uma parada ligeira, mas volta em instantes para dar andamento na empreita de tocar esse gado até o retiro do tabuado. É um minutinho só, aguarde. Com a porteira da China fechada para a carne bovina brasileira há mais de um mês e sem receber nenhum sinal de quando, afinal, este que é o nosso maior freguês vai autorizar a retomada da exportação, o mercado do boi gordo está passando por um grande padecimento,
com o movimento despencando na praça e o preço sofrendo forte esmagrecimento. Pois então, estando a questão merecendo a máxima atenção e carecendo de respostas urgentes, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior paulista, e vai conversar com os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo por meios internéticos. Boa noite, Iberville. É uma satisfação ter mais uma vez a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. O prazer é nosso. Iberville, o que é que se sabe hoje a respeito de quando a China vai autorizar a retomada das exportações de carne daqui para lá? Sidney, se sabe muito pouco, né? O que nós temos oficial é que realmente não há nada sanitário nessa questão. Isso já foi definido pela Organização Mundial de Saúde Animal e agora os chineses estão colocando esse prazo aí. Eles estão no período de feriado, que deve terminar agora no próximo do final de semana, mas não há nada concreto e nada previsível nessa situação. Lá no começo nós acreditávamos, fazendo um paralelo com o que aconteceu em 2019, que isso seria mais rápido, mas aí ao longo das semanas seguintes isso foi se prolongando e seguimos aguardando, né? Agora, Iberville, essa demora da China para reabrir o seu mercado pode estar sendo de propósito, assim, de caso pensado para tentar forçar aí uma queda no preço da carne brasileira? Sidney, não só pode, como eu acredito que tenha a sua parcela de especulação, sim. Eles, fora das compras, deixam os vendedores, deixam o pecuarista, a cadeia como um todo de sobreaviso. Isso acaba afetando aí o psicológico da cadeia, infelizmente, que é o que a gente tem observado, os preços têm cedido, e isso acaba levando a arroba brasileira, inclusive, para patamares mais competitivos na moeda americana. Uma associação disso à alta do dólar, né, dos recuos da arroba e a alta do dólar. Então, não querendo ver o lado positivo de o boi cair, de jeito nenhum, mas só demonstrando como isso tem efeito prático aí para quem vem comprar em dólar ou quem compra de fora, né? Agora, o que é que foi que aconteceu com o preço médio da carne brasileira no mercado internacional depois da suspensão da exportação para a China? Sidney, realmente os preços se mantiveram em dólares. Houve um aumento aí da ordem de 1,8% na comparação com o mês anterior, considerando a média de setembro com a média de agosto. Então, esses efeitos das suspensões eles não foram sentidos ali ao longo de setembro, porque teve toda aquela questão da carne que tinha recebido certificação, ter sido enviada depois, e essa carne ela é processada aí pelo Ministério da Economia, nos números de exportação, no momento em que ela é embarcada, ou no momento que ela é enviada. Então, isso acabou fazendo com que nós tivéssemos recorde, inclusive, das exportações em setembro. Isso que eu ia te perguntar justamente agora, né, Iberville? Apesar do fechamento do mercado chinês, ao contrário do que se imaginava, as exportações de carne do Brasil no mês passado tiveram aí um fortíssimo aumento, tanto em volume quanto em faturamento, né? Qual é a explicação, Iberville? É só essa questão dos embarques daquilo que já estava liberado pelo Ministério? Isso, Sidney. A nossa principal explicação é isso. Havia relatos também de um certo atraso em alguns contêineres, em algumas cargas que precisavam sair, só que isso, como vinha num certo fluxo, estava dentro do processo. A hora que a gente tem uma data na qual houve essa suspensão, aí isso fica mais palpável, que esse atraso, esse fluxo continuou após o dia 4, e para embarques, claro, que não para certificação da China, mas para embarques de carne continuou, e nós tivemos esses números muito positivos. E nós ainda aguardamos os detalhamentos por destino, mas uma boa parcela deve continuar sendo para a China nesses dados de setembro, sim. E tirando, então, a China, Iberville, como é que está hoje a situação dos principais fregueses do Brasil no mercado internacional de carne bovina? Sim, nesses momentos, todos os clientes brasileiros que podem se dar o luxo de testar o mercado, eles acabam testando. Isso, o Egito, por exemplo, está fora de alguns
das compras. Então, isso e outros destinos não estão com volumes muito fortes. Mas é uma situação que eu creio que tenha muito a ver com essa situação da China. E à medida que a China voltar, os outros clientes vão precisar ficar um pouco mais espertos, porque a China deve vir comprando volumes importantes. Lembrando sempre do período de Ano Novo Chinês, que ocorre ali em fevereiro, e o final de ano é o momento de maior venda para esse destino. Então, nós temos essas ponderações todas a serem feitas. Eles têm comprado mais carne esse ano dos Estados Unidos, voltaram a comprar alguns cortes da Argentina, mas o volume de carne que o Brasil manda para lá ele é muito importante e eu acredito que, passado esse momento que tem carne brasileira indo para lá, eles não vão alongar demais essa situação, embora isso já esteja mais longo do que nós esperávamos, para ser bem sincero. Agora, de que tamanho é hoje o estoque de carne na mão dos frigoríficos brasileiros, Iberville? Sidney, nós temos relatos de que os abates eles diminuíram bem, então o ritmo da produção não vem no mesmo nível do que vinha sendo observado antes. Só que, por outro lado, nós perdemos um escoamento, uma parcela desse escoamento importante. Então, os relatos são de que nós temos cortes de dianteiro relativamente mais confortáveis no mercado doméstico, uma sobre-oferta, uma oferta mais abundante desses cortes, ou menos apertada, menos equilibrada, eu diria, sobrando um pouco. Então, por quê? Porque esses cortes dianteiros são os cortes que são mais destinados à exportação. Quando a gente diminui o ritmo das exportações, nós temos mais desse tipo de corte. Os cortes de traseiro já são mais relacionados à renda e nós estamos no período de início de mês, então esse escoamento deve ser um pouco mais positivo para essa parcela aí dos cortes e nós devemos ter uma intensificação desse cenário um pouco discrepante aí para traseiros e dianteiros ao longo desse escoamento próximo do pagamento de salários que está por vir. Tá muito bom. Bom, a gente evidentemente vai continuar acompanhando aí o desenvolvimento dessa situação, né? Torcendo muito para a China retomar logo as exportações, né? E contamos aí com a ajuda de vocês para ir entendendo a questão. Obrigado, viu, Iberville, por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você e abraço para toda a turma boa aí da Scott. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos e até a próxima. Até. E com o tempo apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, a hora agora é recomendada para fazer mais uma parada na função. Mas é já que a gente vai voltar para retomar essa lida marchadeira, é só aguardar. Estamos de volta e o assunto que foi apartado para recomeçar a função é a nossa conversa leilão. Neste domingo, dia 10 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, o Terra Viva transmite o leilão virtual Terra Brava, Touros e Matrizes. Sobre este evento, eu converso agora com o Luiz Rodolfo, da equipe comercial da Estância Bahia. Boa noite, Luiz. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Uma satisfação a gente prosear de novo. Faz tempo que a gente não proseava, né, rapaz? Desde antes da pandemia, né? Tudo bem, Luiz? Como é que é essa oferta, hein? Boa noite, Sidney. Boa noite aos amigos ligados nesse belíssimo programa, muito bem direcionado pelo senhor. A oferta da Terra Brava é uma oferta especialíssima de um dos grandes trabalhos da pecuária brasileira e principalmente na seleção da raça Nelore. Nós teremos uma oferta de touros e matrizes, 220 animais em praticamente 140 lotes, Sidney. Como é que estão esses animais, Luiz? É para chegar na fazenda e começar a trabalhar? Sidney, na verdade, uma oferta especial que atende a todos os nichos. Nós teremos uma etapa de matrizes das 10 horas de Brasília até as 14 horas, onde serão vendidas doadoras, matrizes prens, novilhas prens e bezerras com um número especialíssimo, animais com pedigree, com uma importante contribuição genética do trabalho da Terra Brava. E a partir das 14 horas teremos uma oferta especialíssima de 80 reprodutores prontos para chegarem nas propriedades e trabalharem nessa estação de monta que estamos iniciando. Ô Luiz, oferta de fêmea hoje é mercadoria assim de primeira necessidade, né? Como é que está esse mercado de fêmeas aí? Então, o pessoal está procurando muito? Uma procura importantíssima do mercado. Na verdade, a pecuária brasileira
vem sendo revolucionada. Há pouco tivemos a participação da Scott e nós temos hoje uma demanda por a pecuária do ciclo curto, e é essa semente melhoradora que vai produzir reprodutores melhoradores que vão contribuir para que a gente consiga deixar rentabilidade para os pecuaristas. E então, a Terra Brava vem com uma importante apresentação de praticamente 140 fêmeas para atender o mais exigente pecuarista. Se cerca por 3 programas de melhoramento genético, programa de avaliação de carcaça, programa de precocidade, avaliação de precocidade sexual e também com a melhor assessoria que tem, assessoria comercial e assessoria no trabalho de direcionamento de acasalamento. Isso faz com que ele traga uma genética de ponta que seja a mais assertiva possível para atender os pecuaristas que procuram fazer o melhoramento do seu rebanho e fazer com que a pecuária brasileira siga pujante, como já se encontra, e a gente ainda tem caminhos para melhorar. A gente sempre pensa, quando fala em genética, a gente pensa no touro, né? Mas 50% é da matriz, né, Luiz? Então, essa oferta é muito importante e é muito importante ter atenção na qualidade desses animais, dessas fêmeas, né? Exatamente. Nós estaremos vendendo, inclusive, matrizes que são mãe dos touros que vão estar à venda na sequência. Então, assim, o mercado, nós viemos ofertando, temos tido uma expressiva oferta de reprodutores nos últimos 3 meses. É normal esse período, essa oferta, por conta da estação que estamos iniciando, mas são essas formas, são essas matrizes, são essas bezerras que vão gerar essa semente melhoradora dessa pecuária, principalmente da raça Nelore, que é a raça mãe, ela que é responsável pelo Brasil estar tão pujante e produzir a carne de primeira qualidade para o mundo inteiro, com certeza, e essa genética estará à disposição no Terra Brava no próximo domingo. Muito bom. Luiz, a gente vai estar junto, a gente sabe a qualidade do Terra Brava e sabe a qualidade do trabalho da Estância Bahia também. Saudade de todos vocês aí, um abração e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço. No próximo domingo, a genética de ponta, com frete e pagamento facilitado, Estância Bahia, Terra Viva e Terra Brava Agropecuária. Um abraço. Abraço. Seguindo na risca o roteiro estabelecido, que do companheiro já é bem conhecido, o nosso serviço vai ser interrompido por alguns instantes e logo depois a gente segue adiante com esta lida novidadeira, deixando para a parte derradeira da função a discussão das notícias apuradas no mercado do boi gordo, que serão anunciadas agora pela seguinte manchete chamadeira. Pressionada pelo fechamento da porteira da China, espremida pelo aumento da oferta de gado terminado no confinamento e apertada pelo esmagrecimento do consumo interno, a nossa praça boiadeira está largada, despinguelada e desinvestada na descida da ribanceira. Não vai demorar nada para a gente voltar, aguarde. Com um olho no estado do nosso gado e outro no que está sendo falado do mercado, que está num momento muito delicado, o companheiro está convidado agora a redobrar a atenção e não perder nenhuma informação a respeito da atual situação do boi gordo e de como está sendo feita a sua negociação. Pois a amiga fazendeira faça o favor de segurar o chapéu, porque o céu fechou de vez. E depois de mais de um mês sem poder vender carne bovina para a China, a verdade verdadeira é que a pecuária brasileira já está debaixo de uma forte tempestade que está provocando graves prejuízos para a nossa atividade. O problema é que ninguém tem nem ideia do que é que vai acontecer daqui para frente, porque o Brasil já fez a sua parte para resolver a questão, mas o poder de autorizar a reabertura da exportação está exclusivamente na mão do governo chinês. O resultado dessa desconjuminação é que o dono do frigorífico está penando no eito e pelejando para arrumar jeito de reequilibrar sua precisão de mercadoria com a demanda do que sobrou da sua freguesia, lá no estrangeiro e também aqui no nosso próprio terreiro, né? E a única solução que ele encontrou foi parar de comprar e deixar a programação de abate encurtar. Para piorar mais um pouco a situação, o povo do confinamento não está conseguindo mais segurar o gado já terminado por causa do alto custo de produção e o aumento da oferta está provocando o desabamento da cotação. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e mais uma vez em todas essas praças o preço caiu.
Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi derrubado para R$ 280,50 e a vaca para R$ 263, a prazo e livre do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho piorou também para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 271. No sul do estado, o boi desceu para R$ 282,50 e a vaca para R$ 274. No Triângulo Mineiro, o macho voltou para R$ 276 e a fêmea para R$ 261. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho recuou para R$ 281,50 e a fêmea para R$ 271. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi não vale mais do que R$ 266. No norte do estado, o macho se largou para R$ 271 e a fêmea para R$ 263. Na região sudeste, o boi sai agora a R$ 263. No sudoeste mato-grossense, o macho desandou para R$ 270 e a fêmea para R$ 263. No sudeste da Rondônia, o boi está valendo só R$ 268 e a vaca R$ 258. Em Marabá, no Pará, a machadada cortou o macho para R$ 274 e a fêmea para R$ 266. Em Paragominas, o boi está sendo falado a R$ 279,50 e a vaca a R$ 273. Em Redenção, os preços novos são R$ 273 para o macho e R$ 267 para a fêmea. No Acre, o boi desandou para R$ 276 e a vaca para R$ 266. No oeste do Maranhão, o macho não passa mais de R$ 279,50. Em Goiânia, capital do Goiás, o comprador está querendo pagar pelo boi só R$ 271 e pela vaca R$ 269. No sul goiano, o macho está custando R$ 273 e a fêmea R$ 264. No sul da Bahia, o boi foi rebaixado para R$ 285,50 e a vaca para R$ 280,50. No noroeste do Paraná, o macho afundou para R$ 287,50 e a fêmea para R$ 271. No norte do Tocantins, o tombo foi da vaca para R$ 271. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, o macho escorregou para R$ 10,05 o quilo vivo, ou R$ 301,50. A fêmea variou para R$ 9,15 o quilo, ou R$ 274,50. Quando em tardes setembrinas se escuta no sertão o canto triste da surubina, enquanto o negro manto devagar se estende sobre o atalho da campina, eu fecho com o ocaso as cortinas do dia e espero, na alva da madrugada, a pequena cotovia que pia sobre a saída da algaravia da passarada, na esperança de que ela possa curar do meu coração a dor e a saudade de um amor que eu deixei lá na cidade. Esta é mais uma das prosinhas que foram selecionadas para fazer parte do meu novo livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que já deu uma volta e meia no sertão brasileiro na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que também tem no coração esta mesma paixão pela nossa verdadeira cultura sertaneja. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar, ou logo a coleção inteira, que agora tem 4 volumes e custa bem menos do que 2 sacas de milho, pode ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br, ou ainda me procurar lá no Facebook e me chamar para conversar. E na certeza de ter feito o serviço com a presteza requerida, agora falta só fazer a despedida dos companheiros para pôr de novo a boiada a marchar na estrada. Mas antes de fazer a retirada, a gente já deixa acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.